Olá, meus queridos. Vamos para mais uma previsão mensal. Hoje, agora a gente tem a previsão para Capricórnio, né? Capricornianos ou capricornianas para esse mês de outubro de 2019. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Sagitário, essa previsão serve para vocês. Né? Primeiro vamos falar de relacionamento, depois vamos falar de trabalho, de dinheiro. Abrindo aqui a área dos relacionamentos, a gente tem o eremita. Bom, se vocês tinham alguém, estavam em um relacionamento com alguém, já posso ver que esse relacionamento provavelmente acabou. Essas duas pessoas estão afastadas, elas estão separadas e existe aqui uma angústia muito forte, muito intensa para esse capricorniano ou para essa capricorniana. Vocês que são de Capricórnio, vocês estão muito angustiados, só que vocês estão guardando essa angústia para vocês em segredo. Não é uma coisa que vocês estão compartilhando com as pessoas. E existia um afeto real nesse relacionamento, existia um amor verdadeiro, existia uma fidelidade. E agora que acabou, vocês não estão sabendo lidar com essa situação de perda, de término, de angústia. Né? Aqui a gente tem o 9 de espadas. O 9 de espadas vem falar disso, vem falar de angústia mental, vem falar de pensamentos ruminantes, aqueles pensamentos que você começa a pensar e você não consegue mais parar. E são pensamentos prejudiciais, porque são pensamentos que levam a uma tristeza muito grande, são pensamentos obsessivos, são pensamentos de culpa. Também é uma carta que pode falar de remorso, então existe um forte remorso aí nesse relacionamento, uma forte culpa por alguma coisa que aconteceu, uma fortíssima angústia. É aquele tipo de pensamento que tira o sono, né? Que você pensa e não consegue dormir. E o jogo também mostra que existiu uma certa negligência, uma certa preguiça com esse relacionamento. Tipo assim, vocês foram deixando a coisa rolar pra ver até onde dava e deu ruim, bem ruim, inclusive. E agora vocês estão sofrendo. E também existiam muitas ilusões dentro desse relacionamento, muitas fantasias que não foram correspondidas. Logo depois da carta das fantasias, né, que mostra que existiam muitas fantasias, a gente tem o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta que fala de sofrimento, assim como o 9 de espadas, porque fala de penúria, fala de escassez. Então vem falar de escassez de amor, vem falar de escassez de carinho. E também é uma carta que vem falar de afastamento físico entre duas pessoas. Vem falar que duas pessoas que se amam ou se gostam muito estão longe uma da outra, estão afastadas uma da outra. É uma carta que também fala disso, tanto é que aqui no 5 de ouros a gente tem uma menininha chorando, né? Ela tá com a mãozinha no rosto, chorando por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu. E como a gente pode ver nessa tiragem, pelo fim do relacionamento, né? Pelos problemas que aconteceram dentro do relacionamento. É uma carta que vem falar de você se sentir ferido, de se sentir desvalorizado, você se sente excluído, né? O fim de um relacionamento, toda essa situação que aconteceu nesse relacionamento vem falar disso, vem falar de se sentir excluído, falar de se sentir marginalizado, triste, deprimido, né? Você sentir que você não é importante, o ego aqui tá meio abalado. E logo depois a gente tem a carta da lua. A carta da lua vem mostrar que existe muito ciúme nesse relacionamento, existe muita insegurança, é um relacionamento instável, digamos assim, porque é cheio de ansiedade, é cheio de instabilidade, é cheio de insegurança, tem muitos segredos, né? Muita ilusão dentro desse relacionamento, segredos que não foram divididos, muitas coisas que ficaram escondidas. É uma carta que fala de lado oculto, então vem falar de coisas ocultas, vem falar de instabilidade, vem falar de ilusão, assim como o 7 de copas. Também fala de ilusão, vem mostrar que existe uma forte perturbação emocional. Tá? Uma carta que vem falar de muita perturbação emocional,
mostra que existe um alto nível de ansiedade aí com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo. Tô deixando essa pessoa muito ansiosa, esses pensamentos obsessivos que você tem, Capricorniano, estão te deixando doente. Então, o conselho aqui é não entrar na vibe dessa lua, né? A lua é uma carta bem de ansiedade, de instabilidade, de perturbação. E o conselho do tarô é que você use a sua autoestima, o seu poder pessoal. Aqui a gente tem o Rei de Paus fala disso. Vem falar de poder criativo, vem falar de autoestima, vem falar de autoconfiança. Depois a gente tem o 9 de Copas. O 9 de Copas é uma carta que fala de estar satisfeito, é uma carta que fala de estar feliz, é uma carta que fala de felicidade. Então mostra que para você sair dessa situação, dessa lua, desse 5 de ouros, que fala de escassez, fala de tristeza, fala de afastamento emocional. Não quer dizer necessariamente que o relacionamento obrigatoriamente tenha acabado, mas mostra que existe aqui uma separação entre duas pessoas e existe muito sofrimento. E para você conseguir superar esse sofrimento, você tem que usar as habilidades do Rei de Paus. O Rei de Paus vem falar de criatividade, então mostra que se você for fazer um trabalho criativo, alguma coisa criativa, que trabalhe esse lado da criança interior, que trabalhe essa coisa de criar, de fazer coisas diferentes, você vai conseguir sair dessa situação de instabilidade e de perturbação emocional. E para finalizar, né, a parte do relacionamento, a gente tem o 6 de espadas. O 6 de espadas, ele vem falar de procurar a sua turma, também fala de viagem, mostra que pode acontecer uma viagem, que pode ajudar você a superar toda essa situação, pode ajudar você a se desligar de todos esses problemas, né, essa situação difícil que você está passando. E também fala de ver a coisa por uma nova perspectiva. Também tem uma outra análise que fala de ser ajudado por alguém, então você pode ser ajudado por um profissional, ou por um amigo, ou por um familiar a superar essa situação de tristeza, de vulnerabilidade, de inconstância, né? Porque existe aqui uma perturbação muito grande para esse capricorniano. Tá sendo bem difícil para ele lidar com isso. E o 6 de espadas também vem falar de ter que mudar, vem falar de superar dificuldades, vem falar de ser mais positivo. É uma carta que fala que você vai conseguir superar essas dificuldades. E como junto a gente tem o Rei de Paus, essas dificuldades vão ser superadas como? Com autoestima e com atividades criativas, colocando atenção sobre as coisas que você quer fazer, cuidando mais da sua vida, cuidando melhor da sua vida. Talvez você não estivesse cuidando tanto da sua vida, estivesse cuidando mais da vida dos outros, né, da vida do parceiro, ou da vida dos parentes, ou cuidando de alguém mesmo, assim, literalmente, no hospital, algo do tipo. Mas chegou um momento de você cuidar mais da sua vida, de você procurar pessoas que se identifiquem com você, que tenham os mesmos ideais, gostem das mesmas coisas. E toda essa situação de angústia, de instabilidade, de medo, de receio vai ser superada. Aqui no trabalho, a gente vê que vai acontecer alguma coisa no campo do trabalho ou das finanças, que vai ser uma ruptura bem agressiva, não vai ser uma ruptura calma, tranquila, porque a Torre é uma carta que fala de rupturas agressivas, de mudanças radicais que a gente não está esperando. Então pode significar uma demissão? Pode significar o fim de uma sociedade? Também pode. Pode significar o fim de várias coisas, pode significar o fim de um projeto com o que você estava contando muito, que você estava esperando retorno também. É uma carta que normalmente fala de desemprego, fala de separação, fala de rompimento, fala de coisas assim bem radicais. E junto a gente tem o Pajem de Copas e o Ás de Copas, que vem mostrar que você gosta desse trabalho, né? Existe um sentimento com relação a esse trabalho, que você gostava muito dele, ou de algo dentro desse trabalho que vai mudar, que vai ter uma mudança, um rompimento. E fala da necessidade de estar sempre começando. Esse Ás de Copas, ele vai ajudar você a passar por essa situação, vai te ajudar a ter um pouco de sucesso sobre isso. Então, assim, o rompimento vai acontecer, né? Vai haver alguma perda aí dentro desse trabalho. Não significa que necessariamente você vá ser demitido, embora é uma carta que fala de demissão,
Mas a gente não está falando só de pessoas que trabalham na iniciativa privada, então pode ser também a perda de um projeto ou alguma coisa do tipo. Só que esse Ás de Copas ele vai ajudar você a superar esse trauma, esse processo de perda de alguma coisa dentro desse trabalho. E aqui a gente vê que você é uma pessoa que leva o trabalho muito a sério, né? Capricorniano sempre leva o trabalho muito a sério. É uma pessoa séria, é uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, uma pessoa que não mistura as coisas, não mistura trabalho com relacionamento, sabe colocar cada coisa no seu devido lugar, sabe manter a cabeça no lugar, mas também é uma pessoa que lá no trabalho, né, assim, no local de trabalho, é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais reservada. Não gosta de misturar a vida pessoal com vida profissional, não faz isso. É uma pessoa que às vezes tem pensamentos, tem sentimentos e ela guarda para ela mesma. E também mostra que existe uma vontade muito grande de se dedicar a esse trabalho, construir alguma coisa. Logo depois a gente tem o Três de Espadas. O Três de Espadas ele mostra que pode haver uma decepção muito grande, muito profunda, ou com o trabalho em si, ou com alguém dentro desse trabalho, né, com um colega de trabalho, ou com um chefe, ou com um colega. Pode haver uma traição. Junto a gente tem o Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas é uma carta que vem falar de calúnia, vem falar de difamação, vem falar de mentirinhas, vem falar de fofoquinhas que as pessoas espalham dentro do ambiente de trabalho. Então, cuidado com isso esse mês, porque você pode ser apunhalado pelas costas e essa situação vai ser bem impactante para você, vai te deixar bem triste, bem chateado. Essa carta, o Três de Espadas, ela é uma carta que mostra muita mágoa, muito ressentimento. Quando se fala de relacionamento, fala até mesmo de separação de duas pessoas que se amam, porque mostra uma mágoa bem forte, um ressentimento bem intenso. E essa situação pode ser causada por mentiras, por fofocas que as pessoas espalham, historinhas falsas. Então, assim, existe um sucesso dentro do trabalho, tá? Você tem sucesso dentro desse trabalho que você desempenha. Existe um amor a esse trabalho, uma preocupação que ele se prolongue no tempo. Existe vontade de se dedicar a esse trabalho, de colher frutos desse trabalho lá na frente, daqui a alguns meses ou alguns anos. Só que vão acontecer essas situações de ruptura brusca, né? Pode ser que tenha aqui uma possibilidade de traição de alguém dentro do trabalho, algum colega de trabalho. Só que a gente também tem cartas que mostram que isso vai ser superado dentro do possível. A gente tem aqui a Papisa ou a Sacerdotisa, é uma carta que fala também de muito autoconhecimento, mostra que você tem intuição, que você segue a sua intuição, que você usa o seu autoconhecimento, usa o que você sabe, as suas habilidades para superar essas situações, superar essas mágoas, superar essas perdas, passar por cima de tudo isso e sair vencedor. Agora eu vou tirar uma cartinha desse baralho coloridinho. Ele vem com um livro junto, o nome do livro é Cura Vibracional Prática. Eu vou tirar uma carta para deixar um conselho para vocês, para passarem bem o mês com todas essas situações que estão acontecendo. A carta que saiu foi Sombras e Reconhecimento. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. A afirmação. Que eu possa ver o que antes neguei a enfrentar com coragem e com todas as sombras da minha alma. Que eu possa ver o que antes neguei e enfrentar com coragem todas as sombras da minha alma. Eu agora reconheço meus erros do passado, a minha ignorância e meus desejos ocultos. Quero dissipar as sombras e as ilusões. Então, vem falar que não existem certezas na vida e para tomar cuidado com o lado negativo, para não se deixar levar pelo sofrimento, que você precisa encarar o sofrimento, que você precisa aprender a lidar com ele, que se existe alguma depressão, alguma angústia, né, como a gente falou aqui na carta da Lua, que é uma carta de forte angústia, de forte depressão, você tem que aprender a lidar com isso, com ou sem ajuda profissional, né, se você sentir necessidade de procurar um profissional, procure. E os sombras aqui, ele vem falar de coisas reprimidas, sentimentos reprimidos, de mascarar a dor, mascarar o sofrimento.
Então, essa carta vem falar disso, de superar o sofrimento, de parar de viver dessa ilusão, de parar de mascarar o sofrimento, a dor, as coisas que incomodam, reconhecer o que está acontecendo com sinceridade, com verdade e ir atrás de uma cura para todos esses problemas. Então, essa foi a tiragem para Capricórnio, agora para o mês de outubro. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente em Capricórnio. Curtam o vídeo, muito obrigada por assistirem. Compartilhem o vídeo com quem vocês sabem que gostam desses assuntos. Fiquem com Deus e até mais.